Bem-vindo ao canal Passagens Bíblicas Narradas Devocional. Aqui, a palavra de Deus é compartilhada de maneira profunda e transformadora para fortalecer a sua fé e trazer encorajamento para a sua caminhada com Cristo. Que este devocional seja um momento de renovação para sua alma e de fortalecimento para seu espírito. Hoje, vamos falar sobre um tema que pode definir o rumo da nossa caminhada espiritual: as amizades que edificam e a importância de escolher bem nossas companhias. A Bíblia nos ensina que as pessoas com quem nos associamos influenciam diretamente nossa fé, nosso caráter e nossas decisões. Algumas amizades nos aproximam do Senhor, nos incentivam a crescer espiritualmente e nos fortalecem nos momentos difíceis. Outras, infelizmente, podem ser uma porta de entrada para o pecado, enfraquecendo nossa comunhão com Deus e nos afastando dos seus propósitos. Você já parou para refletir sobre como suas amizades estão impactando sua vida espiritual? Será que aqueles que caminham ao seu lado te edificam ou te afastam de Deus? Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras para entender como identificar amizades que edificam, o perigo das más companhias e suas consequências. Princípios bíblicos para escolher amigos que nos ajudarão a crescer espiritualmente. Fique comigo até o final deste devocional, pois Deus tem algo poderoso para ministrar ao seu coração. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. Desde o princípio, Deus criou o homem para viver em comunhão. Nunca foi o plano divino que fôssemos solitários, isolados ou desconectados. Em toda a Escritura, vemos que Deus valoriza os relacionamentos, tanto com ele quanto com o próximo. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Esse versículo é frequentemente aplicado ao casamento, mas seu princípio vai além. Fomos criados para viver em relacionamentos saudáveis, que nos ajudam a crescer e nos aproximar de Deus. Mas existe um grande desafio nisso. Nem todos os relacionamentos são bons para nós. A Bíblia nos alerta que, se não escolhermos bem as nossas amizades, podemos ser levados para longe do Senhor. Isso porque as pessoas que nos cercam influenciam diretamente a forma como pensamos, como tomamos decisões e até mesmo como vivemos nossa fé. Provérbios 13:20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Esses versículos nos ensinam que nos tornamos semelhantes com quem andamos. Se nos cercarmos de pessoas que amam a Deus, que têm um coração reto e buscam viver em santidade, inevitavelmente seremos fortalecidos. Mas, se convivemos com aqueles que zombam da fé, que desprezam a verdade e vivem em caminhos tortuosos, podemos ser arrastados para o mesmo destino deles. Isso não significa que devemos rejeitar ou desprezar as pessoas, mas sim que devemos ter discernimento sobre quem permitimos que tenha influência sobre nós. A Bíblia nos apresenta um dos maiores exemplos de amizade verdadeira e edificante na história de Davi e Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul, o homem que perseguia Davi e queria matá-lo. No entanto, Jonatas percebeu que Deus tinha um propósito especial para Davi e decidiu apoiá-lo, mesmo que isso significasse contrariar seu próprio pai. 1 Samuel 18:1-4. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Essa amizade nos ensina alguns princípios espirituais muito importantes. Uma amizade verdadeira fortalece a fé e o propósito de Deus na vida do outro. A lealdade em Deus é mais forte do que qualquer circunstância terrena. Um amigo verdadeiro quer ver o outro crescer, mesmo que isso lhe custe algo. Davi e Jonatas tinham uma amizade baseada na aliança diante de Deus. Eles não estavam juntos por interesse, por conveniência ou por qualquer tipo de benefício pessoal. Eles se fortaleceram espiritualmente e ajudaram um ao outro a permanecer firmes diante dos desafios da vida. Agora, precisamos refletir. Será que temos amizades desse tipo? Será que estamos cercados de pessoas que nos ajudam a permanecer firmes em Deus? Ou temos dado espaço para influências que nos afastam da verdade? A Bíblia nos mostra que, assim como existem amizades que edificam, também existem amizades que destroem. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes.
Isso nos leva ao próximo ponto: o perigo das más companhias e suas consequências espirituais. A escolha das nossas amizades não é apenas uma questão social, mas uma decisão espiritual. Muitas pessoas subestimam o impacto que uma companhia errada pode ter sobre sua vida e não percebem que Satanás muitas vezes usa relações interpessoais para enfraquecer a fé dos filhos de Deus. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Note que esse versículo começa com não vos enganeis. Isso significa que é possível sermos iludidos, achando que uma amizade ruim não nos afetará. Muitas vezes, pensamos que temos controle sobre nossas decisões e que podemos caminhar com qualquer pessoa sem sofrer influência. Mas a palavra de Deus nos mostra que isso não é verdade. Se andarmos com aqueles que desvalorizam a fé, com aqueles que têm um coração endurecido para Deus, com aqueles que vivem no pecado e não buscam transformação, inevitavelmente seremos afetados. No início, pode ser algo sutil, quase imperceptível. Uma concessão pequena aqui, um pensamento errado ali, uma postura diferente acolá. Mas, pouco a pouco, os valores de Deus começam a ser substituídos pelos valores do mundo. A história de Salomão, um homem que se deixou corromper pelas más influências. Salomão iniciou sua jornada como um dos homens mais sábios que já existiram. Ele foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel e recebeu um dom extraordinário: sabedoria divina. 1 Reis 3:9. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Por muitos anos, Salomão governou com justiça, edificou o templo do Senhor e trouxe paz para Israel. Mas com o tempo ele fez alianças erradas, unindo-se a povos que não temiam a Deus e tomando esposas que adoravam falsos deuses. 1 Reis 11:4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Isso significa que até mesmo o homem mais sábio do mundo caiu por causa das más companhias. E se isso aconteceu com Salomão, o que nos faz pensar que podemos ignorar esse princípio? Aqui está uma verdade espiritual importante. Não importa quão forte seja a sua fé hoje, se você se cercar de amizades erradas, cedo ou tarde seu coração será afetado. As más influências não aparecem como algo ameaçador. Elas surgem de maneira sutil, disfarçadas de amizade, de apoio e até mesmo de carinho. Mas no fundo, podem ser instrumentos do inimigo para enfraquecer sua relação com Deus. Como discernir se uma amizade está te afastando de Deus? Muitas vezes não percebemos imediatamente que estamos envolvidos em uma amizade que nos prejudica espiritualmente. Então, como identificar se alguém está exercendo uma influência negativa sobre sua fé? Essa amizade te afasta das coisas de Deus? Essa amizade te leva a práticas erradas? Você se sente desconfortável espiritualmente depois de estar com essa pessoa? Se sua resposta foi sim para essas perguntas, então você precisa avaliar essa amizade e buscar a direção de Deus. Mas, o que fazer se essa pessoa for alguém muito próximo? Nem sempre as más influências vêm de pessoas distantes. Às vezes, são amigos de infância, familiares ou até mesmo irmãos de fé que estão vivendo de forma desordenada. O que fazer nesses casos? Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Se for alguém muito próximo, você tem a responsabilidade de falar a verdade em amor. Isso significa que, antes de cortar uma amizade, você deve tentar orientar essa pessoa, chamá-la para perto de Deus e alertá-la sobre os perigos do caminho que está seguindo. Mas se mesmo assim, ela continuar te puxando para longe da presença do Senhor, então é melhor se afastar. 2 Coríntios 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso não significa guardar rancor ou desejar o mal dessa pessoa. Pelo contrário, oramos por aqueles que amamos, mas precisamos entender que nossa salvação e nosso relacionamento com Deus são prioridades. Se existem amizades que destroem,
Também existem amizades que edificam e nos aproximam de Deus. Provérbios 27:17. Assim como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Uma amizade verdadeira nos fortalece espiritualmente, nos exorta quando necessário e nos leva a crescer em santidade. Características de uma amizade edificante. Incentiva você a buscar mais a Deus. Ora por você e com você. Fala a verdade quando necessário, sem medo de te confrontar. Te encoraja nos momentos difíceis e não te abandona. Se você ainda não tem amizades assim, peça a Deus para colocar pessoas espirituais no seu caminho. O Senhor sabe exatamente quem você precisa ao seu lado. E mais importante ainda, seja você também um amigo que edifica. Se queremos ter amizades que nos aproximam de Deus, precisamos primeiro ser esse tipo de pessoa. Precisamos buscar uma vida de santidade, para que, ao invés de sermos influenciados pelo mundo, sejamos nós aqueles que influenciam para o reino de Deus. Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Agora que compreendemos a importância das amizades, vamos entrar em um momento de reflexão e oração. Vamos pedir a Deus discernimento para identificar amizades que nos afastam dele e coragem para nos afastarmos delas quando necessário. Agora que estudamos a importância das amizades em nossa caminhada com Deus, precisamos refletir com sinceridade sobre quem está influenciando nossa vida. Feche os olhos por um momento e pense nas pessoas mais próximas de você. Elas te aproximam de Deus ou te afastam? Elas te encorajam a crescer espiritualmente ou te puxam para longe da fé? Quando você compartilha suas lutas, essas pessoas te levam à oração ou ao pecado? Você tem sido uma influência positiva para seus amigos? Ou, sem perceber, tem sido arrastado por hábitos, pensamentos e atitudes que não agradam ao Senhor? Agora, reflita sobre algo ainda mais profundo. Há amizades que te machucaram, te traíram ou te decepcionaram. Você ainda guarda mágoas, ressentimentos ou feridas causadas por alguém? Você sente que precisa de libertação emocional de alguma amizade do passado que te fez mal? Muitas vezes o inimigo usa relações para nos prender espiritualmente. Amizades erradas podem nos afastar da comunhão com Deus, mas também podem deixar marcas que carregamos por anos. Hoje, Deus quer te libertar. Ele quer te dar discernimento para cortar o que não vem dele e restaurar sua alma de todo o vínculo do passado que ainda pesa sobre você. Se você sente que precisa de libertação, se há pessoas que você sente que precisa perdoar, ou se há amizades que você precisa entregar nas mãos de Deus, este é o momento. Agora, feche os olhos e entre comigo nessa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos achegamos a Ti com corações humildes, reconhecendo que o Senhor é o Deus que nos guia, que nos molda e que nos chama a andar em Tua luz. Pai, sabemos que as pessoas ao nosso redor têm grande influência sobre nossas vidas. Por isso, pedimos agora, Senhor, discernimento para reconhecer as amizades que edificam e também aquelas que não vêm de Ti. Pai, perdoa-nos por todas as vezes em que nos deixamos envolver por relacionamentos que nos afastaram da Tua presença. Perdoa-nos por confiarmos mais em vozes humanas do que em Tua palavra. Senhor, restaura em nós um espírito puro e uma mente renovada, para que possamos discernir o que é bom, perfeito e agradável aos Teus olhos. Pai, se há laços que precisam ser rompidos, dá-nos coragem para fazer isso. Ajuda-nos a cortar toda a amizade que nos leva ao pecado, que enfraquece nossa fé ou que nos desvia do caminho que o Senhor traçou para nós. E, Senhor, se há pessoas em nossas vidas que estão perdidas, mas que podemos ajudar, dá-nos sabedoria para ministrar a elas sem nos deixar levar por suas influências negativas. Senhor, coloca ao nosso redor amigos que Te busquem de todo o coração, amigos que nos incentivem a crescer espiritualmente, que nos chamem à oração, que nos corrijam em amor e que caminhem conosco na jornada da fé. Levanta amizades baseadas em Tua verdade, amizades que glorifiquem Teu nome, amizades que sejam um reflexo do Teu reino. Pai, também pedimos que Tu nos tornes amigos que edificam. Queremos ser luz para os outros. Queremos ser aqueles que encorajam, que oram, que fortalecem,
Dá-nos a graça de sermos amigos leais, sinceros e que carreguem tua presença. E, Senhor, se há feridas causadas por amizades passadas, pedimos cura. Restaura cada coração machucado, apaga as mágoas, os ressentimentos e todo o peso que ainda carregamos. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram e a caminhar livres em tua graça e amor. Pai, nós entregamos nossas amizades em tuas mãos. Livra-nos de todo o laço do inimigo, de toda manipulação e de toda dependência emocional que nos prende. Faz de nós homens e mulheres cheios do teu espírito, capazes de escolher bem nossas companhias e de glorificar teu nome em cada relação. Oramos com fé, no nome poderoso de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde essa palavra só para você. Inscreva-se no canal Passagens Bíblicas Narradas, devocionais para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé. Ative as notificações para não perder nenhum devocional. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Você pode ser um instrumento de Deus para transformar a vida de alguém. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual parte dessa mensagem mais tocou o seu coração? Você já passou por experiências com amizades que edificaram ou te afastaram de Deus? Que o Senhor te fortaleça e te guarde. Permaneça firme na fé. Caminhe com sabedoria e busque sempre amizades que te aproximem do propósito divino. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.